seja bem-vindo ao canal do Clube da Fala. Estou feliz por estar aqui com você em aula número 37. Eu sou a professora Gisaberto, fonoaudióloga, especialista em voz aqui pela PUC do Rio de Janeiro. Sou mentora de comunicação e oratória há mais de 10 anos e professora aqui nesse clube maravilhoso. Hoje nós vamos falar como controlar a sua expressão corporal em situações de pressão. Me diz, como é que você fica numa situação de pressão? Você dá na pinta? Dá na pinta como? Nas suas expressões faciais? Nas suas expressões corporais? No seu tom de voz, aquele sarcasmo, deboche que acaba sem querer escapando, ou até mesmo demonstrar temor, ansiedade, medo, porque a voz ficou trêmula. O que acontece com você? Me conta aqui se, geralmente, com situações de pressão, com situações onde você se sente colocado contra a parede por alguma demanda que você tenha recebido, se descontrola tudo. Você gagueja, não sabe o que falar, dá branco, os braços e pernas e tudo fica descontrolado. Me conta, porque hoje eu vou te passar algumas dicas de como controlar isso. Combinado? Vamos lá? Tem que passar aqui, João. Primeira dica, a autopercepção é a chave de tudo. Eu só mudo um comportamento se eu identifico esse comportamento. É como se eu estivesse falando muitos vícios de linguagem. E aqui falando com vocês o tempo todo falando né, e hesitações. Se eu não me percebo, eu não vou mudar. A gente só muda um comportamento em que a gente percebe. Por isso que eu digo que para começar a desenvolver comunicação e oratória, a autopercepção é a chave de tudo. Se conhecer. Você precisa se conhecer. Para se observar. Conversa com alguém. Por exemplo, pessoas próximas, amigos próximos, que não vão mentir para você. Que vão te dizer, olha, Patrícia, realmente naquele momento você, quando é colocada a sua pressão, sabe que você fica fazendo assim? Você fica o tempo todo assim, ó. Você começa a morder o canto da boca. Eu não sei se você já reparou, mas quando você fica nervosa, você fica projetando a língua, você fica... Enquanto tá falando, você fica... Pergunte para alguém. Peça para essa pessoa te dar feedback. Fala assim, olha, fica de olho em mim, que eu vou falar numa situação aqui agora. Fica de olho para ver como é que eu vou me portar, como é que está a minha postura, como é que estão os meus movimentos de braços, como é que estão os meus movimentos de perna. Se perceba e peça ajuda a alguém para ter essa percepção. Você pode se filmar falando. E se filmar falando, não fica pensando assim, é fácil porque não é uma situação lá na hora do vamos ver quando os ânimos ficam acirrados ou quando tá pegando fogo no parquinho. Não. Porque quando a gente começa a gravar, você vai ver. Depois você me comenta aí. A gente sente uma pressãozinha, porque não é fácil assim fazer gravação. Viu, gente? Até para mim que tô aqui com vocês agora fazendo uma gravação. Inclusive, essa gravação aqui de aula longa é uma gravação sem cortes. Ela não tem edição. Ela é uma gravação longa. Aconteceu aqui, a gente tem que se virar. E eu lembro, o João tá ali atrás, que eu falava pro João, João, pelo amor de Deus, como é que vai ser eu? Logo eu, a rainha dos erros. Como é que vai ser isso? Mas eu comecei a me gravar e me olhar, gravar e perceber. Sabe uma coisa que eu percebi? Que quando eu ficava muito nervosa, o meu lábio, ele tendia a ficar meio torto, assim, ó. Eu nem sei imitar aqui agora. Tô sem espelho aqui, mas ele ficava meio torto. E eu falei, poxa, eu não tinha percebido isso. Mas ao assistir a minha gravação, que foi eu mesma que fiz, não foi nem uma gravação profissional aqui com o pessoal da equipe do Clube da Fala, eu percebi que tinha isso. Porque eu percebi, eu desenvolvi a melhora.
eu desenvolvi essa coisa do abrir mais a boca, do articular melhor. Aí o pessoal brinca comigo, rainha da articulação, mas é percepção pura, autopercepção pura, porque eu não tinha. E por causa disso eu desenvolvi. Então, olha, se percebam. Como? Se filmando. Como? Perguntando a amigos próximos, familiares, para prestar atenção em você e te dar feedback da sua postura corporal como um todo. Você fica batendo a mão o tempo todo na perna? Sabe aquela pessoa que está falando, de repente, bate na perna? Se torna um vício corporal e rouba atenção, demonstra descontrole. Sabe aquela pessoa que toda hora bate palma? Fica roendo a unha? Quando tá nervoso? Começa a estalar os dedos? Sacode a perna? Fica se pendulando de um lado para o outro? Pendulando, se for numa reunião online, o descontrole corporal também acontece? Virando a cadeira? Se perceba. Essa é a chave de tudo. Para desenvolver comunicação oratória, você precisa se perceber. Você precisa se enxergar, identificar, quantificar, anotar todos os pontos de melhoria que você percebeu nesse visual ao se olhar. O olhar para você. Se olha no espelho, fale no espelho, se identifique. É uma outra dica, além de pedir amigos e fazer gravação de vídeos, vídeo selfie, fale olhando no espelho. É algo que eu desenvolvi também durante um tempo. Eu falava olhando para o espelho, é bem legal essa dica, porque a gente fica sem graça com a gente mesmo, sabia? E eu parava no espelho e começava a rir, aí voltava e parava no espelho e começava a rir. Mas eu comecei a desenvolver e perceber muita coisa na minha expressão corporal dessa maneira. Essa é a chave. Deixa eu trocar aqui novamente, porque tá travadinho. João? Travou? Não tá passando. Vê se vai. Foi. Respiração. A respiração, ela precisa ser uma respiração diafragmática, que é aquela respiração, não sei se você já praticou yoga, se você já praticou meditação, mindfulness. Essa respiração diafragmática é aquela que a gente concentra o olhar e a percepção no baixo ventre, abaixo do umbigo. Se você estiver deitado e colocar um livro bem pesado na sua barriga, ali na parte de baixo do umbigo, você precisa levantar esse livro quando puxa o ar. Ao inspirar, melhor dizendo, ao inspirar, a barriga infla. E ao expirar, a barriga desinfla, murcha. Dessa maneira, ó. Novamente, puxa o ar, barriga vai encher. Essa respiração, ela oxigena o nosso cérebro, ela nos dá saídas, ela minimiza os sinais de ansiedade. É a respiração 3x7, que é a respiração Rui Marra, que é um neurocientista do FRJ que desenvolveu esta respiração. Você puxa o ar pelo nariz em 3 segundos e solta o ar pela boca como se fosse soprar uma vela, mas sem apagar o fogo, em 7 segundos. 3x7. Claro que, Giza, mas você está falando para praticar isso fora de uma situação de pressão? Porque eu tenho situações de pressão que não dá para eu ficar. Peraí, só um minutinho, deixa eu respirar aqui. Não tem como. Peraí, só um minutinho, não vou responder agora, vou respirar. Não, calma, gente, não estou dizendo isso. Mas é uma prática que você tem que ter diariamente. Para fazer isso pelo menos 5 minutos por dia. Começa com 5 minutinhos por dia fazendo isso. Ou faça 3 séries
de 10 repetições dessa respiração que eu acabei de falar. 3 séries de 10 repetições. Uma vez por dia. Nas situações que você vivenciar no dia a dia, essa respiração vai te ajudar. E se porventura, naquela situação, você estiver vivenciando uma pressão, que esteja alguém falando com você, enquanto a pessoa está falando, você está, foca só na inspiração. Foca só no soprar. Soprar em 7 segundos, que aí você vai equilibrar as suas emoções. Combinado? A respiração, ela vai te ajudar no controle do corpo como um todo, de você tomar consciência por onde o ar está entrando, como o ar está saindo, qual foi o caminho que ele fez ao passar pelo seu corpo, como está a sua perna. Procure um lugar confortável, se sente de forma confortável. Ou treine essa respiração diafragmática deitado, como eu ensinei no início desse ponto. Próxima dica para você controlar as suas expressões corporais. Mantenha os seus braços e pernas relaxados. Por exemplo, aqui agora eu estou gravando com vocês sentada, com as minhas 2 pernas sem cruzar, porque essa aqui é uma cadeira que é um desafio para mim. Cadeira com rodinha giratória, eu tendo a ficar pendulando nela. Então, eu travo, para não ficar pendulando, eu travo aqui minhas pernas no chão, mas ao mesmo tempo eu tenho que me manter relaxada. Eu estiquei a minha coluna aqui, mas eu não estou assim, Porque eu estou segurando tanto, estou travando tanto isso aqui que vai travar a minha respiração e isso vai reverberar na minha voz e na minha postura corporal. Então, relaxa os braços. Relaxa os braços e os ombros, mesmo estando com a coluna reta. Relaxa a perna. Procura uma posição confortável para você. Não fique numa posição desconfortável, porque vai começar a descontrolar. O ideal é que você fique se você estiver em pé, como esse rapaz na foto. Você fica com as pernas abertas na altura do seu quadril. Na altura do seu quadril, você abre as pernas. Nem de mais e nem de menos. De menos, você pode perder o equilíbrio e cair. E de mais, fica estranho. E também vai fazer com que você perca o equilíbrio. Abre na altura do seu quadril as suas pernas. E fixe a planta dos pés no chão, de modo que isso te dê uma estabilidade. E você distribui o peso do seu corpo nas 2 pernas. Assim, você vai evitar descontrole. De ficar batendo uma perna. Se colocar uma perna na frente da outra, de ficar pendulando. Quando você consegue distribuir o peso do seu corpo, você tem equilíbrio. E vai te ajudar, inclusive, naquela questão que eu falei anteriormente, da expiração. Mantenha os seus braços e as suas pernas relaxados. Olha, eu estou falando com vocês aqui, eu não estou falando assim, pode reparar. E apesar de estar com a coluna reta, eu estou relaxada nos braços e nos ombros e gesticulando de forma adequada ao conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Próxima dica, faça contato visual. Faça contato visual com as pessoas. Às vezes o outro está falando, você precisa olhar para um outro lugar, tudo bem, você olha para aquele lugar, olha para o relatório, para o computador, se você está preenchendo algo com aquela pessoa. Mas o ideal é não perder o contato por nervosismo. Sabe aquela pessoa que fica olhando para cima e fica... Sabe isso? De desvio por timidez, de desvio por ansiedade, de desvio que às vezes você só está nervoso, mas transparece para o outro. Descredibilidade, insegurança, falta de destreza, pouco domínio sobre o assunto. A falta do contato visual transparece isso. E para você controlar o seu corpo, você precisa ficar de olho em como
os seus olhos estão? Ou melhor, para onde os seus olhos estão olhando? Foque o seu olhar naquela pessoa que está diante de você. Se for mais de um, distribua o olhar para a plateia e tente fazer isso de forma equilibrada, girando o seu olhar para um lado, girando o seu olhar para o outro, de forma natural. Também não precisa ficar assim, zaralhado, olhando para todo mundo, porque tem que olhar para todo mundo e ficando olhando para um lado para o outro. Não precisa. Mas distribua o seu olhar para uma plateia se for mais de uma pessoa. O olhar, olho no olho, vai comunicar segurança, credibilidade, confiança, domínio do assunto. Não comunica nervosismo, ansiedade, desespero, me tira aqui, pelo amor de Deus. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Tudo bem que às vezes, realmente a gente está numa situação que é me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas por que o seu corpo tem que fofocar isso? Fala pro seu corpo, tu tá muito fofoqueiro, tu tá fofocando a minha vida toda pros outros. Vamos parar de fofocar. Vamos começar a ter controle de todas essas estruturas para não transparecer para o outro essa sensação que só você precisa saber. Como é que eu tô de tempo aí, João? 16 minutos. Beleza. Gesticule, obrigada, João. Gesticule com moderação. Para você gesticular com moderação, você precisa saber que esse gesticular deve ser como está aí no vídeo agora passando para você. Ele precisa ser do seu umbigo ao coração, que é o lugar de segurança. Em alguns momentos a gente passa a mão, sim, mas a gente não passa como se estivesse brigando com alguém, abrindo os braços dessa forma assim, lá em cima. Não. Procure falar aqui, ó. E gesticule neste ambiente, que é um ambiente favorável e confortável para gesticulação. Com as palmas das mãos para baixo, com as palmas das mãos para cima, se referindo ao passado, ao futuro, a etapas, a uma coisa séria que precisa ser resolvida. Você pode fazer a mão de torre, mas você vai gesticular com muito cuidado, com muita clareza, sem parecer vulto na foto. Sabe quando a pessoa fica falando o tempo todo, parece um polvo? Com vários tentáculos para um lado, para o outro, sem nenhum nexo naquele gesticular. Então, cuidado. Se perceba. Está se mexendo demais? Está fazendo sentido a forma que você mexe ou gesticula as suas mãos e os seus braços? Preste atenção para que fique neste ambiente favorável que eu acabei de dizer, que é entre o umbigo e o coração. Daqui a aqui, você gesticula. Em alguns momentos vai passar acima, mas também não passa tão acima da cabeça, tá vendo? Vem até a altura da cabeça. Aqui, de vez em quando, e aqui, nunca. Aqui, sempre. Deu para entender como funciona? E quando você levantar no de vez em quando aqui na cabeça, evite que passe na frente do seu rosto. Faça gesticular assim na frente do seu rosto. Que aí vai tapar as suas expressões faciais e não é legal. Próxima dica para você ter controle das suas expressões corporais. Vamos lá. O corpo, dentro dele, tem as expressões faciais. E essas expressões faciais, lembra que eu falei antes de fofoqueiro, que o corpo é fofoqueiro? Ela denota. Às vezes você fica quieto, você não fala nada, mas a sua expressão facial fofoca qualquer sentimento ou qualquer fala, qualquer linguagem. O corpo fala para o outro. Cuide, dê atenção às suas expressões faciais. Se for para concordar com alguém, balance a cabeça de forma tranquila, não tão rápida, para não ficar parecendo aqueles cachorrinhos de carro que fica balançando a cabeça, presinho lá no painel do carro, fica balançando o tempo todo a cabeça. Mas balance a cabeça para concordar com alguém de forma tranquila, sempre muito calmo. Primeira coisa. Levante as sobrancelhas para demonstrar alegria, novidade. Procure com que os seus olhos e boca falem junto com as palavras que estão saindo da sua boca. Isso é comunicação não verbal. E a comunicação não verbal chega primeiro que o próprio conteúdo.
O conteúdo só chega depois da comunicação não verbal. Pode ser que o conteúdo esteja muito correto, mas a comunicação não verbal está mostrando desespero, está mostrando ansiedade, está demonstrando nervosismo, sarcasmo, raiva, nojo, insatisfação e muitos outros sentimentos. Presta atenção em como andam as suas expressões faciais. Peça um amigo para te filmar numa demanda de fala, numa abertura de meeting, numa palestra. Peça um amigo para te dar feedback, um familiar. Fica de olho. Treine essas expressões. Quanto mais você treinar essas que estão passando aí na sua tela agora, que você está vendo aí, treine essas expressões no espelho. É uma coisa que eu costumo fazer, inclusive aqui, na aula de comunicação não verbal com os nossos alunos. Eu coloco lá no multimídia várias expressões e eu peço para eles imitarem. Porque se você está soltando a musculatura, está tendo consciência da expressão facial e está também destravando as suas expressões para quando você precisar utilizar em determinadas situações. Atenção às suas expressões faciais. Essas são as minhas dicas para você controlar as suas expressões corporais. Todo o corpo, mãos, pernas e rosto. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você vai passar muito controle da situação, você vai passar destreza, credibilidade e confiança. Comenta aqui se fez sentido para você. Tchau!